Bom dia, estamos no dia 231 de leitura da Bíblia. Começaremos com João, capítulo 4, versículos de 1 a 26. Jesus e a mulher samaritana. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la." Jesus disse: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Livro 1 de Crônicas, capítulo 15. Os levitas designados para levarem a arca. Davi fez também casas para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então ele disse: "Ninguém pode levar a arca de Deus a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e os servirem para sempre." Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar em que ele havia preparado para ela. Davi reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate veio Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari veio Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson veio Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã veio Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron veio Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel veio Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse:
Vocês são os chefes das famílias dos levitas. Santifiquem-se a si mesmos e aos seus irmãos, para que possam trazer a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei para ela. Pois, visto que vocês não a carregaram na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque não o buscamos, segundo nos tinha sido ordenado. Então os sacerdotes e os levitas se santificaram para trazer a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os ombros pelos cabos, como Moisés havia ordenado, segundo a palavra do Senhor. Músicos são designados para o culto. Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos, os cantores, para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Assim, os levitas designaram Remã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com ele os seus irmãos de segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Mazeias, Matitias, Elifeleu e Miquneias, e os porteiros Obed-Edom e Jeiel. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Mazeias e Benaia com liras em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Miquneias, Obed-Edom, Jeiel e Azazias, com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Berequias e Eucana eram porteiros da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amazai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas diante da arca de Deus. Obed-Edom e Jeías eram porteiros da arca. A arca é levada para Jerusalém. Davi, os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram com alegria buscar a arca da aliança do Senhor na casa de Obed-Edom. E visto que Deus ajudou os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi estava vestido com um manto de linho fino, bem como todos os levitas que levavam a arca, os cantores e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel levou a arca da aliança do Senhor com júbilo e ao som de clarins, trombetas e símbolos, fazendo ressoar harpas e iras. Mical despreza Davi. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, e ao ver o rei Davi dançando e se alegrando, ela o desprezou em seu coração. Livro 1 de Crônicas, capítulo 16, versículos de 1 a 7. A oferta de sacrifícios. Levaram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas diante de Deus. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor e repartiu a todos em Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar e exaltar o Senhor, Deus de Israel, a saber, Asaf, o chefe, Zacarias, o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-Edom e Jeiel com liras e harpas. E Asaf fazia ressoar os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel estavam continuamente com trombetas diante da arca da aliança de Deus. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Zacarias, capítulo 4. A quinta visão. O candelabro de ouro. O anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou:
O que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel você será uma planície, porque ele colocará uma pedra de remate no templo, em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: o que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? E acrescentei uma segunda pergunta: o que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: você não sabe o que é isto? Eu respondi: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra.